Evangelho de João, capítulo de número 13, vamos tratar sobre a famosa cerimônia do lava-pés, o anúncio da traição e a negação de Pedro, a predição da negação de Pedro. O capítulo começa de uma forma muito interessante, porque diz que antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que a sua hora de passar deste mundo para o Pai já tinha chegado, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E durante a ceia, tendo o diabo lançado no coração de Judas, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Colocou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aqui é interessante, primeiro, que Jesus sabia todas as coisas, sabendo que sua hora de passar deste mundo para o Pai já havia chegado. Muitas das vezes, como eu já citei no capítulo 12, Jesus sempre disse durante o decorrer do seu ministério público que a sua hora ainda não havia chegado, mas aqui ele vai anunciar que a sua hora estava chegando, havia chegado e que estava no tempo dele voltar para o Pai. E por isso, então, ele vai aqui fazer a cerimônia que a gente conhece como cerimônia de lava-pés, um exemplo de humildade e simplicidade. Primeiro, que Jesus amou os seus até o fim. É importante ressaltar o amor de Jesus, que ele amou aqueles que ele sabia que o trairiam, ele amou até o fim aqueles que ele sabia que o negariam, ele amou até o fim aqueles que ele sabia que na hora da dificuldade o deixariam sozinho no Gólgota, como deixaram, e no monte, como ele foi abandonado por seus discípulos quando o traidor se aproximou. O importante é o amor de Jesus não foi mudado por conta de circunstâncias externas. Ele foi quem ele foi na sua essência até o fim. E o versículo 2 vai dizer que o diabo tinha posto no coração de Judas. Esse posto aqui veio do mesmo princípio do verbo lançado, que vai fazer uma alusão diretamente sobre os dardos inflamados do maligno. É por isso que nós temos que andar em vigilância com aquilo que a gente escuta, com aquilo que a gente permite que entra no nosso coração, porque muitas das vezes vem lançado pelo diabo, como aqui veio lançado para que Judas traísse o nosso mestre. E aí Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado na sua mão todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, voltando no versículo 3, ele começa então agora o cerimonial do lava-pés. Aqui é interessante citar novamente que esse cerimonial, a atitude de lavar pés, como Maria fez com Jesus agora devolve aos seus discípulos, era algo degradante, era algo feito pelos escravos. Eles estavam vindo de Betânia para Jerusalém e era necessário que lavasse os pés por conta das estradas serem todas de terra tombadas. Então eles estavam com os pés sujos e era necessário, era um costume, até o ritual de purificação antes do alimento. E ali estava somente Jesus e os seus apóstolos, não havia ali escravos, não havia servos. E a Bíblia não vai dizer que surgiu do nada uma bacia, mas que Jesus pega uma bacia que já estava ali, pega uma toalha que já estava ali e começa então a lavar os pés dos seus discípulos, dos seus apóstolos. É interessante que qualquer um deles poderia ter feito isso, porque os elementos para que os pés fossem lavados estavam ali, os objetos estavam ali, mas nenhum deles tiveram essa atitude porque eles ainda tinham no coração questões como aquelas que eles trataram pelo caminho de quem seria o maior no reino dos céus. E aí Jesus, revestido de humildade, vai mostrar que o verdadeiro privilégio no reino dos céus é implicado em humildade, é implicado em servir e não em ser servido. Nós realmente temos privilégios e grandeza no reino dos céus quando eles não são medidos por uma quantidade de pessoas que nos servem, mas por uma quantidade de pessoas que nós conseguimos servir. E aí Jesus vem então lavando os pés dos apóstolos. Provavelmente qualquer um deles faria esse ato de lavar os pés de Jesus sem problema algum, mas eles não estavam dispostos a lavar os pés uns dos outros. E aí Jesus vai mostrar um verdadeiro significado do amor e humildade, quando ele começa a lavar os pés uns dos outros. Quando ele se aproxima-se de Pedro, sempre impulsivo, diz: não, tu não vai lavar meus pés, Senhor. E aí Jesus fala: o que eu faço, Pedro, não sabes agora, mas vai compreender depois.
E aí Pedro vai dizer, não, meus pés não. Jesus vai dizer, olha, se eu não te lavar, não tem parte comigo, porque aqui é um simbolismo de purificação. Você precisa estar purificado para ter parte com Jesus. Aí Pedro, sempre impossível, inflexível, do 8 a 80, ele vai dizer, então, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E aí Jesus no versículo 10 vai dizer, aquele que já se banhou não necessita de ser lavado, senão os pés. No mais está tudo limpo, vocês já estão limpos, mas não todos. Falava ele isso acerca daquele que o trairia, versículo 11. Mas aqui é interessante que é um simbolismo para a gente compreender que aquele que está salvo em Cristo já foi lavado dos seus pecados. O que nós precisamos agora é ser santificados, por isso que é a questão da purificação aqui do simbolismo do lava-pés. Não é que Jesus estava instituindo aí uma tradição de você ficar lavando os pés uns dos outros todos os anos, como a gente vê numa determinada religião. Não, não é isso. O que Jesus está ensinando é o princípio da humildade, a disposição em servir ao próximo, e também nos ensinando nisso sobre o ritual de purificação. Nós fomos lavados pelo sangue de Jesus dos nossos pecados. Porém, como estamos no mundo, nós nos contaminamos quase que diariamente com a vida ímpia. Então a gente não precisa ser justificado novamente, não, nós já fomos justificados pelo sangue de Jesus Cristo e temos paz com Deus. O que nós precisamos é ser santificados todos os dias. Então é aquela sujeira diária que precisa sair das nossas vidas pelo processo de separação, de santificação. E aí, tendo Jesus terminado de lavar os pés dos discípulos, toma novamente as suas vestes e pergunta para eles, entenderam o que eu fiz? Versículo 12. Vocês me chamam de mestre, Senhor, e fazem bem, porque de fato eu sou. Jesus vai dizer, a teologia de vocês está correta. Dentro da linguagem teológica, vocês sabem o que estão falando, mas agora vocês precisam aprender a simplicidade da teologia, porque Jesus era a teologia encarnada. João capítulo 1 vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então há uma falso conhecimento nos nossos dias que diz que os discípulos de Jesus, mesmo sem teologia nenhuma, alvoroçaram o mundo da sua época. Não, não é que eles não tiveram teologia nenhuma, eles aprenderam aos pés da verdadeira teologia, que era o Cristo encarnado por 3 anos e meio quase. Então eles tiveram um verdadeiro curso teológico aos pés da melhor e verdadeira e única teologia. E Jesus vai falar, olha, no contexto teológico vocês estão corretos, eu sou o mestre e eu sou o Senhor, mas vocês agora precisam aprender com o mestre e Senhor, porque se eu lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros, vocês devem fazer aquilo que eu fiz pelo meio do exemplo. Eu dei o exemplo para que vocês também façam. E ele vai dizer, em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que o enviou. Ora, aqui fica uma questão simples, se o servo não é maior do que o seu senhor, Jesus sendo senhor das nossas histórias, das nossas vidas, ele lavou os pés dos seus apóstolos, o que nós não devemos fazer pelo reino? Um grande teólogo, me foge agora o nome dele, ele vai dizer que nós como cristãos não deveríamos estar de pé diante de nossa dignidade, como se fôssemos melhor que os outros, mas sim de joelhos servindo o nosso próximo. E é uma realidade que foge do nosso contexto atual. E aí Jesus vai dizer no versículo 17, agora que vocês sabem estas coisas, felizes ou bem-aventurados sois se as praticares, se as fizeres. Novamente eu vou falar aquilo que eu cito muito em Mateus, o exemplo não é um modo de ensinar, o exemplo é a única forma eficaz de ensino. Jesus sempre ensinou pelo exemplo. Jesus nunca simplesmente falou, ele fez. Ele, sabendo que o seu tempo estava chegando, sabendo que a sua hora era chegada, ele tira as suas vestes e faz mais uma vez através do exemplo, para que eles compreendam de fato o que ele estava ensinando. E aí ele vai dizer, olha, vocês são bem-aventurados se fizerem as coisas que eu ensino. Eu não falo de todos, porque eu conheço vocês, mas para que se cumpra as escrituras, porque estava já anunciando o traidor, o que come o pão comigo, levantou-se contra mim o seu calcanhar. Ou seja, aquele que está junto comigo está preparando contra mim uma afronta, está armando contra mim, preparou contra mim o seu calcanhar. É uma expressão que eles conheciam como se alguém que está comigo vai me chutar. E eu digo isso agora, versículo 19, antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Em verdade vos digo que todo aquele que receber o que eu enviar, a mim me recebe, quem me receber, recebe aquele que me enviou. Aqui a gente vê mais um ponto da presciência e da onisciência de Cristo, mostrando mais uma vez que ele não foi pego de surpresa, nem na traição, nem na crucificação, nem em momento algum da história, mas a sua presciência
fazia com que ele conhecesse todas as coisas, porém ele suportou tudo até o fim, porque ele veio para esse propósito. E aí do versículo 21 até o versículo 30, para ser mais exato, Jesus vai anunciar aqui de forma mais direta a traição. Ele vai falando no versículo 21, Jesus se perturba em espírito e diz: em verdade vos digo que um de vós me trairá. Jesus se perturba porque compreende que Judas, o traidor, tendo toda a oportunidade de servir a Cristo, em verdade ele prefere o lado obscuro das trevas. E os discípulos se perderam nesse contexto, eles não tinham noção que era Judas. Eles olham para os outros e começam a se perguntar: será que era um deles mesmos? Eles tinham esse medo de ser um deles. Então um dos discípulos, versículo 23, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado próximo a Jesus. Então Pedro faz um sinal para que esse perguntasse de quem o mestre estava falando. Aqui a gente vai compreender pela história, pelos os grandes eruditos, que esse discípulo a quem Jesus amava se tratava de João. Aqui vai revelar de uma forma mais clara João. Pedro estava longe, tudo indica que Pedro não estava nem do lado dele nem do mestre. Faz um sinal, e João do lado de Jesus na ceia, reclinando o peito sobre Jesus, num claro demonstração de intimidade, vai perguntar quem é. Jesus vai dizer a ele de forma clara: é o que eu der um pedaço de pão molhado. Então Jesus molha o pedaço de pão, versículo 26, e dá a Judas Iscariotes, filho de Simão. E o versículo 27 vai dizer que assim que Judas tomou o pão, entrou nele Satanás. Jesus disse a ele: o que está prestes a fazer, faz-o depressa. Aqui é digno de nota. No versículo 2 do mesmo capítulo 13, Satanás coloca durante a ceia no coração de Judas, lança no coração de Judas para trair Jesus. O primeiro ponto é: Satanás lança dardos inflamados. O segundo ponto: Judas aceitou os dardos inflamados do maligno e procurava ocasião para trair o mestre. Então, há tempo de arrependimento, há tempo de ter uma vida diferente, há tempo de mudança. É como Jesus fala para Caim: Caim, o pecado jaz à porta e cabe a você dominá-lo. E Caim não dominou e matou seu irmão Abel. Então houve tempo para arrependimento, houve tempo para tomar uma decisão diferente. O diabo coloca no coração de Judas, versículo 2. No versículo 27 vai dizer que Satanás agora entra em Judas. Satanás agora está em Judas, ele possui a Judas. O coração obscuro e cheio de trevas de Judas é dominado agora totalmente pela escuridão. E quando Jesus vai falar: sai para fazer o que tem que fazer depressa, os discípulos, acreditando que por ele ser o tesoureiro, vamos colocar nessa questão, porque ele guardava a bolsa, pensavam que era para comprar alguma coisa, e ele sai, o pedaço de pão, toma um pedaço de pão e sai, e era noite, versículo 30. É interessante que Judas não sai só para as trevas naturais da noite, ele entra também nas trevas espirituais da vida. Ele abandona Jesus, aquele que disse em todo o tempo ser a luz do mundo, para andar agora em caminhos das trevas espirituais, por onde ele vai trilhar por toda a eternidade. Judas agora está dominado por Satanás, porque durante todo o ministério terreno de Jesus, tendo toda a oportunidade de ter uma vida diferente, porque nós compreendemos pelas Escrituras que uma profecia haveria de se cumprir, mas não necessariamente ser Judas, porque poderia ser qualquer um dos apóstolos, mas Judas foi aquele que deu toda a dimensão, todo o espaço para que Satanás trabalhasse nele. Na verdade, falando de Judas, a gente compreende o quanto o homem pode ir longe no ministério e mesmo assim estar longe de Deus, o quanto o homem pode estar envolvido com a obra de Deus e ser um hipócrita na sua alma. Falar sobre Judas me traz medo, porque Judas viu milagres. Judas participou da comissão dos 12, participou da comissão dos 70, Judas estava com eles vendo os milagres. A Bíblia vai falar que nos 12, os 12 voltam proclamando que os demônios lhe obedeciam, as doenças eram expulsas. Judas participa da multiplicação de pães, Judas vê Jesus andando sobre as águas. Judas me assusta, porque ele mostra, a história de Judas me mostra o quanto o homem pode ver sinais e milagres da parte de Deus, o quanto o homem pode estar perto de Jesus por fora e na sua essência ser totalmente maligno, como Judas foi, ao ponto de permitir que Satanás entrasse nele e ele virasse o traidor do mestre. E aí no versículo 31 ao 33, na verdade é o 35 para ser mais exato, Jesus vai falar sobre a questão da glorificação pelo Pai e do amor ao próximo. Ele vai dizer que quando Judas sai, ele vai dizer sobre a questão do Filho ser glorificado no Pai e o Pai glorificado no Filho.
E isso tudo porque o Filho veio para essa hora, ele estava caminhando para isso. Ele vai dizer: olha, um pouquinho ainda, filhinhos, vendo a angústia dos seus apóstolos, filhinhos, de uma maneira carinhosa e amorosa, ainda por um pouco eu estou convosco, vocês me buscarão, como eu disse aos judeus, e para onde eu irei, vocês não vão poder ir. Aquilo que Jesus tinha dito exclusivo aos judeus, agora ele fala especificamente aos seus apóstolos: eu vou para um lugar onde vocês não podem ir, e eu vos dou um novo mandamento, 34, que vos ameis uns aos outros, como eu também vos amei a vós, assim também deveis amar uns aos outros. É interessante que o novo mandamento não é amar ao próximo, porque a lei já falava sobre isso. O novo mandamento também não é um 11º mandamento para ser seguido junto com os outros 10 que existiam. Não, o novo mandamento que Jesus está falando aqui é o mandamento que é dado, o novo é a partir do exemplo, né? Jesus não disse simplesmente o que a lei dizia: ame ao próximo. Jesus amou ao próximo pelo exemplo, Jesus amou cuidando, Jesus amou trabalhando por ele, Jesus amou servindo, Jesus amou suportando traições. E é isso que Jesus está dizendo para ele: olha, para eles, é esse novo mandamento que eu vos dou, como eu vos amei. Versículo 34, assim vocês devem amar uns aos outros. Como é que Jesus amou a eles? Jesus amou a eles sabendo que eles tinham orgulho no coração, que eles tinham desejo de ser maior um que o outro, que eles tinham questões ainda terrenas dentro deles, que Jesus tratava de coisas eternas, enquanto eles estavam falando de coisas passageiras. Mesmo assim Jesus os amou, e é assim que ele está nos ensinando a amar o próximo, com todos os seus defeitos, com todas as suas imperfeições. Esse é o novo mandamento que Jesus diz. E ele vai falar no 35, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E aqui é o ponto-chave da igreja. A igreja, ela não vai ser reconhecida por milagres, ela vai ser reconhecida, a igreja verdadeira, pelo amor que ela tem pelos outros. Uma igreja que se degladia entre si, uma igreja que se ofende, uma igreja que se odeia, uma igreja que se abomina, uma igreja que se reúne, mas reúne em panelinhas, em chacotas com o seu próximo. Não é uma igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela suporta as fraquezas uns dos outros e ela se perdoa. Ela compreende que há falhas, mas ela se perdoa no amor de Cristo. E é isso que Jesus está dizendo. Mas Pedro ainda estava perturbado pela expressão de Jesus. Ele fala: Senhor, para onde que o Senhor vai? 36, que eu não posso ir. E Jesus deixa a coisa mais complicada: para onde eu vou, você não pode ir agora, mas mais tarde, porém, me seguirás. E aí Pedro, atordoado com aquela expressão e sem saber o que falar, ele vai dizer: Senhor, como que eu não posso seguir-se agora, se eu estou pronto para dar a minha vida pelo Senhor? Pedro estava pronto para morrer por Jesus, mas ele não estava pronto para viver por Jesus. Morrer, no sentido literal da palavra, seria mais fácil, porque se ele entra num embate de guerra, como ele tentou fazer quando Jesus foi traído por Judas no monte, morrer ali para ele de certa forma seria honroso, mas Jesus queria que ele fosse além. Jesus queria que ele tivesse uma vida simples, humilde, que suportasse humilhações e provações e privações por Jesus. Então morrer por Jesus seria algo muito rápido. Alguém, perdão da expressão, alguém dá uma espadada e ele morre ali de maneira rápida, mas Jesus queria que ele compreendesse o sentido da humildade da vida, todos os dias, morrendo todos os dias como uma ovelha levada ao matadouro todos os dias, para que ele de fato tivesse uma vida parecida com a vida de Jesus. Então Jesus disse: eu vou agora, você vai, mas mais tarde, agora você não pode. Pedro disse: eu estou disposto a morrer pelo Senhor. Jesus fala: Pedro, como que você vai dar a vida por mim? Se em verdade eu te digo que de modo algum cantará o galo antes que você me negue 3 vezes. Jesus estava dizendo: eu te amo, Pedro, eu lavo os seus pés, eu faço tudo por você, mas eu sei que você ainda há de me trair, há de me negar. Perdão, quem traiu foi Judas. Pedro, de certa forma, traiu, mas houve arrependimento. Ele teve uma negação por Jesus, e aqui mais uma vez mostra o prévio conhecimento, a presciência de Jesus, mais uma vez sendo revelada a sua divindade no capítulo 13 do Evangelho de João. Para a gente compreender o texto que a gente acabou de ler, acabamos de ver ele de uma maneira mais expositiva, ele nos ensina algumas lições. Diante de privilégio, agir com humildade. Diante da contaminação do mundo, uma purificação espiritual constante.
Diante da vaidade do mundo, aprender que a verdadeira felicidade é servir e não ser servido. Diante da eternidade da nossa alma, vigiar para que a gente não caia no abismo, como fez Judas, e diante dos desafios da obra, amar uns aos outros, como Jesus nos amou.